patrocinador Evolução Centro Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação. Olá a todos que nos acompanham aqui no Pod Educa Evolução. Estamos no ar para mais um episódio para tratar sobre educação e hoje nós temos uma convidada especial para estar conosco aqui. Além das pessoas que me acompanham aqui nos estúdios do Pod Educa Evolução. Nós temos aqui o João, nós temos aqui a Alice e também a nossa convidada, a Dani. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, estou muito tímida, mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar. Dani, hoje a nossa intenção aqui é trocar uma ideia, a gente falar sobre educação, sobre esse universo, né? E a gente quer saber de você aí como que você veio parar nesse caminho, como que surgiu a tua história aí junto com a educação. Uau, é longa, mas vamos lá, vou tentar resumir, como dizem, falam que eu falo muito. Bom, o meu marido, ele é da área de educação, acho que todos sabem, né? Uhum. E já tem alguns anos, então, enfim, tá na minha família. Mas lá atrás, quando eu ainda estava lá no ensino médio, eu já era um caminho que eu queria trilhar, ou seja, que era a área da educação. Por idas e vindas, acabou não acontecendo na época, mas a educação estava no sangue, tanto que acabei casando com alguém da educação. E aí, quando veio a pandemia, obviamente, eu já tinha acompanhado a educação da minha filha mais velha, dos meninos também, do Kelvin, da Kathleen e tudo mais. Só que, o que aconteceu? Quando o João precisou de mais atenção por conta da pandemia, eu me descobri mais necessária naquele processo. Uhum. Porque daí ele foi um momento que a gente estava vivendo, a gente estava fora do país, e então ele estava na escola aprendendo em outra língua, e de repente foi tudo para casa, o acompanhamento era semanal inicialmente com a professora, o restante era diretamente comigo. Então eu tive que fazer o papel do professor em casa, acho que muitos pais tiveram que fazer isso, né? Sim. Naquele momento. Então, eu fiz a transição, daí logo depois a gente voltou para o Brasil, então ele estava alfabetizado até então em inglês, e eu tive que fazer o processo com ele em português, junto, obviamente, com a escola onde ele estava matriculado e tudo mais. E isso fez acender ali algo que estava parado lá dentro de mim, e acabei falando, não, acho que é o caminho. Acabei me matriculando num curso de pedagogia e eu estou finalizando ele agora. E no meio do caminho, as conversas sobre educação, justamente por conta da faculdade e tudo mais, veio brotando, e é algo que a gente sempre gostou, é algo que a gente sempre teve interesse em tocar e tudo mais. E aí nasceu o projeto do Centro Educacional Evolução. Qual o contexto? Visto que, obviamente, não temos aqui ainda a educação básica, nós temos só a questão hoje dos cursos livres, ou seja, uma complementação, né? Então, aquilo que, infelizmente, nem todas as escolas conseguem propor para as crianças, a gente propõe, né? Obviamente, a custos bem acessíveis, né? E esse é o projeto, que as crianças tenham acesso a conhecimento, porque conhecimento faz a evolução. Com certeza. Eu queria saber, então, do Centro Educacional Evolução aí, qual que é a missão, os valores, qual que é a visão no geral aí, o que vocês tentam proporcionar para quem são os novos alunos, para quem está chegando aqui no Centro Educacional Evolução? O nosso foco é a qualidade, obviamente, do ensino, a qualidade e o aprendizado. Eu acho que o mais importante é que a aprendizagem realmente aconteça. Enfim, qualquer dúvida no processo pode ser esclarecido facilmente. Nós temos aqui os nossos instrutores e professores, eles são muito atenciosos.
E como um exemplo, por exemplo, nas aulas de inglês, nós trabalhamos muito com conversação, com imersão mesmo na língua, que é extremamente importante para que a aprendizagem aconteça. Cada criança, cada adolescente, cada adulto tem a sua particularidade, o seu modo de aprender. Então, como que eu posso dizer? A sensibilidade do professor, do instrutor, de quem estiver tocando ali esse processo de aprendizagem, e você, Edson, acho que pode falar muito disso também, que você toca muito aqui os cursos de... Os cursos técnicos. Exato, os cursos técnicos. Você tem que descobrir ali no seu grupo, se tiver 5, 10 pessoas na sua frente, você tem que descobrir 5, 10 formas diferentes de que a aprendizagem realmente aconteça. Então, não existe uma metodologia única. Obviamente, a gente vai ter um padrão, uma sequência, né? Se embasar nos estudos que dão certo até hoje e tudo mais, mas a gente sempre tenta adequar ao que cada um precisa. Perfil pessoal, né? Exato, fazer isso individualmente, porque uma criança pode aprender mais no auditivo, pode ser mais sinestésico, pode ser mais visual, e o adulto e o adolescente também. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que isso acaba só na infância. Não, o adulto, o adolescente também segue da mesma maneira, é o mesmo ser humano. Dani, hoje isso é uma coisa que a escola ela não consegue visualizar, né? Essa personalização, né? Essa individualização de cada pessoa, né? Que cada um tem uma forma de aprendizado, né? Então você junta um monte de gente numa sala, fala o mesmo assunto e da mesma forma com todos, só que cada um tem uma forma de capturar o ensino, né? Exato. E essa é uma missão muito, muito delicada, né? Do profissional que está à frente. Porque ele tem que identificar e saber como trabalhar para que todos os canais sejam atendidos. Isso é importante. O João quer complementar? Complementar. Quando você fala aí dos valores, né, qual é a nossa missão, a missão da escola, eu vejo que a Dani falou muito bem, né, em relação a essa preocupação, até mesmo de direcionar, né, os nossos estudantes a construir o seu próprio pensamento, né, a ter dentro do cérebro de cada um deles, né, informações que vão ajudar eles no futuro próximo. Por exemplo, os nossos métodos aqui são gamificados, interativos e imersivos, né? Qual que é a nossa intenção? Nossa intenção é resgatar valores, né, valores perdidos, colocar para eles o poder das palavras, o que uma palavra pode dar como entendimento, não só na oratória deles, mas também no entendimento deles na oratória de outras pessoas, né? Então, deles poderem compreender o que pode trazer como informação cada palavra. Então, a nossa preocupação aqui, a nossa meta, é fazer com que cada estudante aqui evolua da sua forma, né? Os nossos dedos das mãos são diferentes. Então, existem as diferenças individuais do ser. E a gente respeita muito isso. As nossas turmas são turmas limitadas, não são turmas cheias, né? Nós temos, você tem ideia, nós temos uma sala de aula com inglês, que é o inglês imersivo, nós temos aí no máximo 4 pessoas na sala de aula. A nossa limitação pode chegar até 8, no máximo. Mas nós temos aí sala com 4, tem 2 numa sala, onde o foco principal é a evolução deles. Não é só a gente trazer valores financeiros para a instituição, mas sim colocar valores da vida, valores em relação a conhecimento, a eles poderem desfrutar todo esse conhecimento no dia a dia deles. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores. E isso a gente não abre mão. Legal. Dani, eu queria saber, você falou aí sobre o inglês imersivo, né? Então, sim, é um inglês diferenciado, né? Então, a escola de inglês tem bastante, mas que dá essa atenção toda para o aluno aí é difícil. Então, as pessoas têm uma oportunidade de conhecer a evolução e o nosso método de ensino do inglês. Você falou sobre os cursos livres, né? Quais são os outros produtos que são oferecidos? Eu vou abrir um parênteses antes de falar os outros produtos, que nós, a partir desse mês, nós estamos já iniciando o projeto. Então, nós já iniciamos a contratação, a venda, no caso, de certificação dos cursos de inglês. Então, assim, nós temos tanta confiança de que o curso realmente é bom, ou seja, que o que a gente oferece
é certificado, ou seja, a gente tem condições de trabalhar com o estudante para que ele caminhe para a sua certificação. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar o projeto também com as certificações da Pearson, tá? Isso com certificações em níveis... enfim, esse eu vou deixar um parênteses para depois a Bia explicar um pouco mais, mas, enfim, é bem interessante, tanto para trabalho internacional ou para estudos, enfim, para toda essa gama. Os produtos adicionais que hoje nós trabalhamos, nós temos os cursos de informática, desde a informática bem básica, para aquela criança ou adolescente ou adulto, e eu costumo frisar isso, porque infelizmente não são todas as pessoas que tiveram a oportunidade de aprender, né? Desde muito básico de mexer ali no ligar o computador, literalmente, né? Aprender o que é o Windows, o que é o Office e tudo mais, até, obviamente, os cursos de desenvolvimento. Então, nós temos desenvolvimento de sites, de games, sistemas. Então, abre uma gama bem interessante de cursos, tá? A parte de programação, a parte também de editor de imagens, edição de vídeo, que está tão em alta, né? O pessoal está falando tanto. Muita gente hoje está fazendo disso um trabalho, literalmente, em casa, às vezes, né? E, além disso, nós temos também a parceria, ou seja, nós somos um polo da UniBF, ou seja, então nós temos, dentro dessa parceria, nós temos os cursos de graduação e pós-graduação também. MBA extensivos. Uma gama bem interessante de cursos, desde licenciatura, enfim, vários cursos. Na área de informática também tem algumas opções. E são cursos 100% online. Assim, eu acho que para a necessidade atual, hoje em dia a gente, pós-pandemia, aprendemos que tudo é possível à distância. Então, pós-pandemia, nós aprendemos que a gente consegue fazer muita coisa de casa. Tem muita gente que aprendeu, hoje não vai nem no mercado, por exemplo, porque acessa, faz compra, paga e o entregador entrega na sua casa. Então, assim, eu não estou dizendo que todas as pessoas, como disse, né, aprendem da mesma maneira, usam os serviços da mesma maneira, mas o pós-pandemia mostrou isso para a sociedade, que nós podemos viver à distância e funciona. Então, quer dizer, por exemplo, o inglês vai do mais básico até o mais avançado. Então, exatamente. Do mais básico até o mais avançado. Bem claro, né? Quando a gente fala de cursos online, nós estamos falando sobre graduação, pós-graduação, MBA e cursos extensivos. Porém, os únicos que nós não abrimos mão para fazer no online são os cursos de robótica e o inglês imersivo, porque esses dois cursos precisam ser presencial. Tem que deixar isso bem claro, é bom frisar isso. Até pelo modo de aplicação dos cursos, né? O modelo de à distância que a UniBF aplica, ele é 100% online, ou seja, a plataforma está pronta, as aulas estão ali previamente gravadas, os tutores ficam à disposição online, então é uma metodologia, uma plataforma, um modelo de trabalho diferente. Hoje, no caso, no Centro Educacional Evolução, que seriam os cursos de inglês e robótica, nós frisamos ali o atendimento presencial, justamente para dar uma atenção mais próxima, mais privilegiada para quem está aqui durante as aulas. Então, até teve um depoimento de uma mãe de duas crianças que fazem curso, e ela citou que é como se os filhos delas estivessem tendo aulas particulares, porque a sensação é justamente essa. Então, esse carinho e essa atenção especial para cada criança, para cada estudante, adolescente, adulto que opta por conhecer o nosso trabalho. Muito legal, né? Essa proximidade com as pessoas, né? Então não junta todo mundo num pacote e entrega igual para todo mundo. Bom, eu queria saber também, além dos serviços que são oferecidos, quais são os principais diferenciais que o Centro Educacional Evolução oferece? Por exemplo, a pessoa que ela quer comparar com uma outra instituição, com uma outra escola, o que você poderia me dizer? Que pergunta.
Eu acho que essa questão, primeiro, ele citou uma coisa ali, eu queria abrir um parênteses ali na questão dos valores, né? Uhum. E, inclusive, é algo que eu vou trabalhar e defender aí como projeto de conclusão de curso e tudo mais. É justamente isso, os valores, né? Além da aprendizagem, a afetividade envolvida na relação ensino-aprendizagem, porque, assim, é extremamente importante, né? Você se comprometer com aquilo, trabalhar com aquilo de uma maneira intensa. Então, é isso que a gente entrega esse comprometimento. Então, o nosso comprometimento é fazer com quem se propôs a vir aprender, que realmente aprenda, e que não só aprenda aquele conteúdo, e também, enfim, a gente, falando um pouco além eu acho que você também acha que vai assim, não sei se você sente isso, na nossa relação profissional, a gente sempre entrega, além do profissional, a gente entrega o emocional, e isso aqui a gente é uma base, é o nosso diferencial. Sim. Dentro daquele resgate de valores, né, que se perdeu, né? Não sei se você lembra, talvez não seja meu contemporâneo, mas eu acredito que você deve ter pego essa época, né, onde os professores eles tinham determinada autonomia e valor em sala de aula. O que acontece? Eu não quero dizer que nosso centro é diferente por causa disso. Eu acho que não seria esse caso, mas um diferencial nosso, tá, é que o nosso estudante ele tem a mesma autonomia de chegar com um professor, bater um papo e ter um diálogo em relação ao aprendizado dele, como de repente dentro na secretaria ou com o diretor da escola, de ter esse bate-papo com maior tranquilidade, sem ter aqueles medos, né, sem ter amarras. E, além disso, a nossa fala aqui é uma fala equilibrada por todos em relação ao nosso estudante. Qual é a função, a nossa principal função aqui? A nossa principal função é educar. Se a nossa principal função é educar o nosso estudante, então o nosso estudante tem que sair daqui educado, tem que ser educado também. Então, os nossos princípios, os nossos valores são repassados, são passados para eles também. Nós procuramos falar a mesma linguagem que os pais estão falando, nós não vamos contra a educação desses pais, nós não opinamos, mas nós colocamos valores da ciência a qual ele está buscando crescer. Se ele estiver aqui num curso de inglês, ele vai estar na sala de aula aprendendo inglês imersivo, ele vai falar em inglês, frases de comando, e vai aprender de verdade o inglês. Se ele estiver aprendendo robótica, ele vai aprender a construção de projetos de verdade, como um projeto de fotovoltaico, eólico. Então, ele vai aprender isso e não ser desviado com outro tipo de assunto. Sim. Então, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso pensamento. O tempo que nós temos, ele é dedicado integralmente a passar conhecimento para o estudante e não perder 10, 15 minutos falando sobre um assunto que não interessa nem ao estudante e nem à família do estudante. Então, esse é um dos nossos principais valores, um dos nossos principais diferenciais aqui. O tempo para a gente é a maior moeda que nós temos aqui. O tempo para a gente é muito importante, por isso a gente valoriza os conteúdos e os assuntos. Não perder tempo com outro tipo de conteúdo que não seja a evolução do nosso estudante. Muito bom. O Dani, uma coisa que me chamou a atenção é essa questão, né, o João comentou sobre o trabalho, a pessoa se prepara para o trabalho, mas existe também uma parceria entre o Evolução e outros segmentos, outras empresas para preparar as pessoas para o mercado. Sim, exatamente. Como que funciona isso daí? Você pode me explicar? Claro. Então, os cursos de tecnologia que nós temos aqui na área específica de formação dos técnicos de instalação de, no caso, tem as duas modalidades, né? Coaxial e fibra ótica. Coaxial e fibra ótica.
Telecomunicações. No ramo da telecomunicação, Uhum. isso. Então, nós temos oportunidades e parcerias com grandes empresas no ramo de telecomunicação. Então, nós formamos esse profissional. Então, existem muitos jovens que não têm nenhum tipo de formação para executar essa demanda de trabalho e que hoje existe uma necessidade de mercado muito grande. Então, nós formamos esse profissional e esse profissional ele se forma já recebendo, ou seja, é um profissional que é contratado pela empresa de telecomunicação e durante esse período o Centro Educacional Evolução fornece o trabalho de formação técnica com uns 30 dias para execução e após eles já estão trabalhando. Então, assim, durante os 30 dias eles já estão trabalhando e recebendo, ou seja, já no CLT, porém durante esse período eles estão em treinamento. Então, eles estão sendo capacitados para fazer aquela profissão. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a pessoa ela é contratada, Exato. faz um curso durante esse período, durante 30 dias, já como funcionário, com um trabalho garantido. Exatamente. Para Já essa- recebendo, Para inclusive, essa área específica. para tá? essa área de Pra essa- telecomunicação. Não é para a área de telecomunicações. Isso, a área até abre a pauta, assim, eu acho importante. Caso tenha alguém interessado, pode procurar a gente, pode mandar currículos que vão ser encaminhados para os departamentos, né? A gente vai deixar aqui, né, para quem tiver interesse. Então, Isso. nós temos vagas abertas disponíveis aí para quem queira trabalhar, né, Isso. receber um curso, ganhando durante esse curso, né? Exatamente. E com a garantia do serviço. Exatamente. E, obviamente, não é o Evolução que faz o tratamento disso, são Evolução outras. prepara, né? São outras empresas que vão fazer a prévia seleção e tudo mais. Após selecionados, nós entramos com o processo de treinamento. Fica a cargo do Evolução, Centro de Tecnologia Educacional, de treinar, de capacitar esse interessado, que a gente pede que seja interessado, né, que seja Sim. de maior, pelo menos esteja habilitado, vai passar por um processo, e aí o que vai acontecer? Nós vamos capacitar esse futuro profissional da área de telecom. Exato. Então você que se interessa aí, que esteja precisando, né, voltar para o mercado de trabalho, ou até mesmo o primeiro emprego, né, Dani? Sim. Tem uma grande oportunidade. Então, temos vagas em aberto aí para fazer um curso, recebendo durante o curso e ainda com a garantia do emprego, caso aprovado e dê tudo certo durante o treinamento, né? Exatamente. Agora, voltando a falar sobre os cursos lá do Centro Educacional Evolução, eu queria entender um pouco melhor sobre essa imersão, gamificação, interatividade, como que funciona aí? Tá. Então, os cursos, nós temos plataformas gamificadas que fornecem a apresentação do conteúdo. Obviamente, o profissional, ele está, quando é um curso, quando a pessoa opta por fazer online, ele vai ter a tutoria ali, ao vivo, no momento da aula. Então, caso ele tenha alguma dúvida, ele vai fazer a solicitação e vai ter alguém para dar suporte em eventual dúvida com relação ao conteúdo ou explicação adicional. Mas a plataforma, como eu disse, ela é gamificada e interativa. O conteúdo é apresentado de uma maneira bem atraente, ou seja, ela prende o público justamente porque se entende que está participando de um jogo e eu tenho que evoluir em fases. Então, é uma coisa bem interessante de se trabalhar. Além disso, quando nós temos aqui os cursos presenciais, obviamente, nós, como Centro Educacional Tecnológico, ou seja, nós usamos muita tecnologia também. Recentemente, nós tivemos as aulas com os óculos de realidade virtual e nós aplicamos isso nas aulas de inglês, simulando situações de imersão mesmo. Então, não existe, por exemplo, você vai numa padaria ou no mercado ou qualquer coisa que seja e que você tenha a necessidade de falar em inglês, ouvir em inglês e responder a contento. Então, assim, nós usamos várias tecnologias para que isso aconteça e que todos tenham esse processo de imersão. As crianças adoram, né? Essas aulas, elas são bem divertidas, eles esperam, né, acontecer, é muito, muito interessante. Além disso, obviamente, nós trabalhamos muito
como eu disse, a questão pessoal, o contato, né? Então, o instrutor, o professor, ele vai trabalhar com a pessoa e ele vai descobrir qual que é a necessidade, o que ele está precisando mais naquele momento. Que eu trabalhe mais, falando ainda das aulas de inglês, falando que eu trabalhe mais conversação, que eu trabalhe... Inclusive, um tópico interessante, nós iniciamos também esse projeto, que é, além das aulas tradicionais, onde a pessoa vai receber conteúdo, gramática, vai trabalhar os 3 canais, vai aprender tanto a falar, a ouvir, enfim, todos e a escrita, também existe uma possibilidade de acrescer, por exemplo, os cursos tradicionais, ele tem 2 aulas por semana, então você pode, obviamente, com um acordo comercial, acrescer uma 3ª aula para trabalhar a conversação, porque é tão importante para que a pessoa perca essa... Porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela tem uma timidez no processo de resposta. Ela entende 100% do que está acontecendo, mas ela tem medo de responder, medo de julgamento. Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu falo muito, mas aconteceu um exemplo com 2 crianças recentemente, que são estudantes aqui. A mãe não percebeu o quanto a criança tinha evoluído. E eles estavam andando pela calçada, e Érica me corrija se eu estiver errada na história, por favor. Mas... Faz um comentário aí, Érica. Tá fazendo os comentários. Isso, mas as crianças tiveram uma interação com um rapaz que falava somente inglês. Ela não conseguiu responder, e os 2 meninos dela conseguiram interagir, responder, traduzir para a mãe, dar a resposta para a pessoa, e o rapaz só falava em inglês. Ele é mormon, né, e ele veio, não sei de qual país específico, mas ele só falava em inglês, e ele estava na rua, ele precisou de suporte. E as crianças deram suporte para ele. Nossa, então, super experiência, né? Super. Verdade. E ela só foi perceber na hora que viu as crianças falando. Exatamente. Então, ela não esperava, porque quando você... e vou falar por experiência também, quando eu tive com os meus filhos, quando eles aprenderam a falar inglês, a gente gera uma expectativa que você coloca na escola, você fica perguntando, o que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Eles não falam nada. Eles não falam. E, de repente, quando você não está perto, sabe, assim, você fica longe. Estão jogando em inglês. Estão jogando, estão conversando, estão falando com uma naturalidade como se fosse nativo, entende? E aí você fica, nossa, e eu perguntei tanto e não me respondeu, ou não queria falar. E tá ali. Muito bacana, né? Uma experiência incrível mesmo. Ô Dani, outra coisa que eu queria saber, né? A gente está numa era extremamente tecnológica, e você falou que no Centro Educacional Evolução se utiliza muito, né? Sim. A questão de ferramentas de tecnologia. Mas como que você vê esse momento, assim, essa fase que nós estamos transicionando, né? Porque se a gente for ver gerações, tem a nossa geração, a geração mais antiga, tem um pouco mais de dificuldade, e a criançada parece que já vem pronta para esse mundo, né? Como que o Centro Educacional ele usa essas ferramentas aí, principalmente no sistema educacional de vocês? Então, eu tenho um primo que ele brinca que todas as crianças daqui a pouco vão nascer sem cordão umbilical. Vão ser Wi-Fi. Porque do jeito que está a evolução, as crianças estão cada vez mais envolvidas, enfim, com a aprendizagem mais cedo, né? E coisas que pra gente, às vezes, é super novo, super difícil, aí você conversa com um jovem, ele, não, é fácil, pronto. Né? Uma criança de 9, 10 anos, você acha, ele não sabe. E você senta do lado dele, não, eu já faço, eu faço aqui, eu faço ali. Então, assim, a gente tem que caminhar evoluir com o mundo, né? Existe uma guerra, entre aspas, né? Falando sobre, a tecnologia demais atrapalha, a tela demais atrapalha. Concordo, eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Mas você não expor o seu filho à tecnologia é um pecado, porque daqui a 20 anos...
se não for assim, não vai ter mais nada. Então, assim, tudo que se evoluía, até tive uma professora que falava que tudo que se evoluía em 50 anos, evoluía em 200 anos, né? Foi caindo. Então, se o que se evoluía em 200 passou a evoluir em 50. Hoje, se você conversar sobre a tecnologia, se você falar coisa de 5 anos atrás, você está desatualizado. Sim. Então, o Centro Educacional Evolução tenta caminhar com essa evolução, ou seja, nós vamos buscar sempre novas ferramentas para atender às necessidades. Então, por exemplo, essa atualização que foram as aulas com o VR, eu acho que foi uma coisa muito interessante. Tem muita ferramenta que você pode explorar, inclusive na robótica, e a gente está caminhando para atender essas necessidades. Muito bacana. E é interessante isso que você está falando, porque existe sim uma discussão, né? Tem o pai que não libera nada, né? Que a criança Sim. não pode mexer no celular e não pode mexer com as ferramentas tecnológicas, e já tem outro que a criança pode ficar à vontade, mas eu acho que o equilíbrio ele é bem importante, e a escola ensinando esse equilíbrio, mostrando, né, que ele pode reforçar o aprendizado, acho que é muito válido, né? Muito, extremamente. Essa questão, logicamente, tudo tem que ter limites, né? E aí a gente volta na questão dos valores. Os valores, eles não podem ser perdidos. Então, a gente pode, sim, evoluir tecnologicamente e tudo mais, mas os valores humanos não podem ser perdidos, né? Então, o respeito ao pai e mãe, e, obviamente, o pai e a mãe respeitar o seu filho, né? Eu acho que tudo tem duas mãos ali naquele momento. E a tecnologia, sim, se você usa como uma chupeta, eu brinco que em alguns momentos tem mães que usam o celular como uma chupeta. Ele fica ali, ele fica quietinho, ele não chora, ele não produz. Porém, se você fizer um equilíbrio disso e aquilo que for proposto para que ele tenha contato, ele consiga utilizar aquilo para criar uma outra brincadeira num outro momento, sim, é útil. Agora, se ele fica só esperando e recebendo algo pronto durante 10, 12 horas do dia, ele não vai criar. Então, tem que existir limites. Existe uma questão de limites. Então, se ele recebe uma informação importante, né, de um conhecimento, de um jogo, qualquer que seja aquilo que foi fornecido para as crianças. Porque tudo aquilo que a gente vê na internet, esses aplicativos, muitos deles, existe um trabalho por trás, ou seja, existe um pedagógico, existe alguém que trabalhou aquilo para que aquilo seja realmente uma fonte de aprendizagem. Então, se você souber utilizar, souber escolher as ferramentas que você vai ofertar para o seu filho e, obviamente, ponderar o tempo de apresentação, aquilo não é nocivo. Só vai ser nocivo se você não participar da educação do seu filho. E esse é o ponto de equilíbrio. Então, os pais têm sim que trabalhar com a criança, têm que brincar com a criança, têm que expor a criança à sociedade. Né? Isso, é insubstituível. Não vai ter os Jetsons, né? O pai e a mãe na televisãozinha, ou como era o nome da empregada que eu esqueci? Eu não lembro. Suzy? Deixei nos comentários. Se alguém lembrar, não lembro agora, mas eu adorava. Rose. A Rose era fantástica, aquele robozinho mágico dos sonhos de toda mulher, né? Mas, enfim, não existe isso, né? O pai e a mãe sempre são necessários na vida da criança. Por menor que seja o tempo, que a gente sabe que, infelizmente, hoje os pais, os dois têm que sair para trabalhar, é uma realidade atual, não são todos os pais que conseguem estar em casa por bastante tempo com os filhos, mas aquele momento que conseguir é sempre importante. Perguntar como foi o dia dele, se envolver com ele, o que você aprendeu, me conta. A oralidade é extremamente importante para a criança em qualquer fase. É isso. Muito bom, então tem mais algumas dicas aí. Dani, sabe o que eu queria saber? No Centro Educacional Evolução se utiliza muito, né, da tecnologia, reforçando esse assunto, só que a escola tradicional, ela não tem ainda todo esse preparo, ainda não tem todos esses equipamentos. Como que você enxerga aí o futuro da educação, né? Então, eu acho que é uma necessidade, tá? A tecnologia
tem que existir na vida das crianças durante o seu preparo da educação. Algumas escolas hoje estão se preparando para isso, porém pecam às vezes na formação do profissional. Os profissionais não estão preparados para trabalhar com aquilo. Ou até mesmo algumas escolas tradicionais demais veem aquilo como algo negativo, não quer permitir que, não, se usar vai ser cola, né? Acho que está muito na moda o pessoal falar sobre o ChatGPT e isso é muito discutido, inclusive nas faculdades. A questão do ChatGPT, eu particularmente vejo que é o novo Google, né, de 30 anos atrás, vamos colocar, não sei quantos anos o Google tem, não lembro, mas lá atrás, não, porque está tudo pronto, porque até a existência do Google, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que ir lá, pensar qual livro teríamos que pesquisar, íamos até uma biblioteca, pegávamos 10, 12 livros, sentávamos ali na mesa e dedilhávamos os capítulos. Eu quero desse. Tirava cópia daquele material para levar para casa, para fazer, para achar aquela pesquisa que hoje a gente faz em... E de repente, um minuto. clique, uma busca, você tem as informações. Todos os livros estão ali à sua disposição para você escolher, sem você ter que sair da cadeira, né? Então, e aí você vai salvando o que você precisa e vai concluir. Isso foi o Google há 30 anos, ou mais ou menos, não vou chutar datas. E outras ferramentas que vão se desenvolver da mesma tecnologia vão caminhar para isso. Inclusive, a nossa plataforma tem inteligência artificial. Se o estudante tiver uma dúvida, ele consegue abrir um chat e falar. Alguns cursos já estão disponíveis e estamos caminhando para que isso esteja disponível em 100%. A própria inteligência artificial vai perceber quais são as dúvidas, de acordo com o que as dúvidas são pedidas, fornecer material, ou seja, mais opções de materiais para que possa sanar aquelas dúvidas, entre outras informações, porque o conteúdo, como eu disse lá atrás, ele é sempre atualizável, né? Então, a gente não pode preparar um curso e vender ele 1, 2, 3, 10 anos sem fazer atualização. A inteligência artificial, hoje, permite que essa atualização seja ali junto com o estudante. Instantâneo, né? De acordo com a necessidade dele. Então, eu vejo que está assustando alguns professores, porque, olha, eu vou perder meu emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas as pessoas não estão vendo como uma ferramenta, como foi visto o Google lá atrás, que assustou no começo, e hoje todo mundo usa, e a gente está mais preocupado em evoluir mais. Muito legal. Eu só queria comentar, João, que assim, pelo que eu entendi, né, daí você me corrija se eu entendi alguma coisa errada. Então, é importante demais que as pessoas se atualizem, estejam preparadas e saibam mexer nessas ferramentas atuais, mas as instituições também precisam estar atualizadas e também precisa estar preparada para receber esse aluno, essas pessoas que também, né, já fica até um contraditório, que a escola não sabe mexer naquilo que o aluno mexe, faz. O aluno já sabe, né? Exatamente, o estudante já sabe. E existe alguma parceria para a instituição ou para a escola que queira implementar essas ferramentas com o Centro Educacional Evolução? Com certeza, nós temos, inclusive dentro da nossa gama de cursos, existe um curso que é sobre especificamente inteligência artificial, né? Nós estamos desenvolvendo também com uma inteligência emocional, porque a importância de se trabalhar a inteligência artificial, mas sem perder a humanidade, né, por trás desse processo, que é o que assusta tanto os profissionais atuais. Seria levar a inteligência emocional lá no mundo das IAs, colocar a inteligência emocional, não deixar as IAs trabalhando sozinhas, e sim colocar lá, fazer, né, com que a inteligência emocional apareça e fale, olá, estou por aqui, entendeu? Seria mais ou menos isso. Se me permitir, só queria voltar um pouquinho no tempo aí e dizer o seguinte: perfeito a fala, você coloca também em relação à escola, o ferramental que a escola às vezes tem, que precisa ter conhecimento.
Eu queria até dizer para alguns diretores de escola que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, que pode até estar falando assim, poxa, mas nós também temos essas tecnologias. Realmente, sim, tem algumas escolas que tem escola que tem equipamento de robótica, escolas estaduais, né, equipamento de robótica, já estão trabalhando com algumas inteligências artificiais, porém, não tem material humano capacitado. Não existe pessoas capacitadas. Por exemplo, eu visitei uma escola recentemente e tinha lá Arduino, mas eles não sabiam nem mexer, tava lá os equipamentos tudo jogado em caixa, sabe? Dentro de armário. Tem outra escola que eu visitei com uma impressora 3D, que também ninguém sabia mexer. Então, essas coisas que preocupam. Então, nós não queremos mudar nada em relação ao que acontece no ensino regular. Nós queremos ser um braço, nós queremos melhorar, somarmos. Que nem o universo. O que acontece com o universo? O universo não se expande. Nós também precisamos expandir. E se a gente precisa expandir, e se nós temos condições de colocar outras escolas junto e conhecer o nosso know-how, conhecer o que nós fazemos aqui, por que não termos uma parceria? Por que não sermos parceiros? Darmos as mãos e trilharmos uma evolução buscando o bem desse estudante, né, desse estudante. Na maioria deles, eles estão pensando em outras coisas, como a própria Dani disse, que tem que ter limite em relação a jogos, tal. Às vezes estão lá entretidos direto só com jogos, e às vezes o pai e a mãe precisa colocar um freio nisso, isso é importante. Então, o que acontece? Esses estudantes às vezes estão ali porque às vezes não tem essas orientações, não tem orientações direcionadas para eles, de modo que eles enxerguem o mundo com outros olhos. E é isso que nós do Centro Tecnológico Educacional queremos. Nós buscamos isso, buscamos parcerias. E se tem alguém aí que tem interesse em conhecer a nossa metodologia e fazer uma visita na escola aqui, estamos à inteira disposição para abrirmos as portas e somarmos, tá? Isso, a gente pode somar, a gente pode fazer parceria, sim, com a gente sabe que existem alguns entraves com relação à parceria pública, né, que a gente entende que existem algumas necessidades, mas sim, estamos abertos, caso tenha alguém interessado e que possa fazer essa parceria, e também com as escolas privadas, porque hoje nós sabemos que existem escolas privadas que são grandes e bem estruturadas, porém existem escolas que são bem menores, que não têm essa estrutura e que às vezes, através de uma parceria, pode conseguir oferecer algo mais interessante para os seus estudantes. É muito interessante essa fala de vocês, porque dá a impressão que há um desequilíbrio, né? Sim. Quanto à tecnologia atual. Principalmente voltada à parte de inteligência artificial, né? Algumas escolas e instituições estão bem avançadas, outras estão atrasadas e perdidas naquilo que se deve fazer. Então, tem aí uma grande oportunidade, né, de fazer essa parceria e estar conhecendo aqui com pessoas que já têm um gabarito, que já sabem lidar com aquilo que está acontecendo. E também quebra um medo, né, Dani, que a gente vê muito. É isso que você até comentou, que algumas pessoas estão dizendo que vão perder emprego, que vão não sei o quê, mas na verdade, assim como aconteceu no campo, né, que surgiu as máquinas, a pessoa tinha que ir lá com a foice, lá, com a ferramenta manual, cortar individualmente. Hoje precisa do quê? De um profissional preparado, que dirija uma máquina que tem uma capacidade muito maior, né? É um profissional que também ele é muito melhor pago do que aquele que trabalhava há alguns anos atrás. Então a pessoa também precisa ver por esse ângulo, né? Por esse lado da evolução, né? Entre preparo e oportunidade, né? Sim. As oportunidades às vezes estão passando na nossa frente, mas se não estiver preparado, não vai agarrar. Né? Da mesma forma também, você fica esperando uma oportunidade que a gente passa uma vida toda se preparando. Né? E às vezes aquela oportunidade que veio não é aquilo que você está esperando, aquilo que você almeja, mas aí você fala, não, vou desistir porque não vai vir. Vai vir. O que está faltando é mais preparo. Então, continue se preparando. O ato de respirar te diz o seguinte: dá ainda para se preparar. Enquanto estiver respirando, dá para continuar se preparando. E, assim, o gancho que você falou foi maravilhoso, porque justamente essa é a visão.
a visão é, nós vamos perder nossos empregos. Não, existem muitas vagas que estão aí abertas no mercado para ganhar altos salários e que não têm profissionais gabaritados para tal. Então, se os jovens de hoje, ou até mesmo os adultos que já estão no mercado, não se reciclarem com os seus conhecimentos, sim, vamos perder os nossos empregos, mas as oportunidades estão aí. Então, se ninguém agarrar e ficar sentadinho no sofá esperando o tempo passar, realmente vamos perder os empregos. Agora, não, eu vou me capacitar, o que é melhor? É melhor eu cortar a cana ou operar a máquina? Se eu opero a máquina, eu sofro menos, fisicamente falando, eu vivo mais. Então, eu acho que a evolução dos processos está aí. Então, a gente tem que caminhar pensando dessa forma, que a evolução tecnológica, ela vem para atender às necessidades humanas, assim como a primeira ferramenta que foi construída lá na Idade da Pedra, lascada, que seja, ela veio, ou seja, foi realizada a partir do trabalho humano e a partir de uma necessidade humana. Na verdade, eu entendo, né, que as tecnologias elas vêm para facilitar o dia a dia, né, para a gente ter mais tempo, ter mais facilidade, ter maior produtividade, né? E viver mais. Com certeza. Com mais saúde. Então, se a gente for comparar com os trabalhos manuais de, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás, até a expectativa de vida das pessoas eram menores. Então, quando a gente vê aí que a expectativa de vida do brasileiro está lá 84 anos e tal, isso se dá por conta da tecnologia também, né? Exatamente. João, você tem mais alguma pergunta? De todas que você fez, eu acredito que o pessoal conseguiu captar uma boa informação em relação do que é o Centro Educacional Evolução. Mas eu vou direcionar para a Dani, talvez ela consiga sanar essa dúvida, não só minha, mas talvez da maioria que está aí nos assistindo. Dani, quando você se propõe, depois de uma certa idade, a voltar para melhorar o teu conhecimento, você diz aí que na sua história você tentou fazer isso quando mais jovem, e depois quando você viu que os teus filhos precisavam de você, que você sentiu a necessidade de retomar aquilo. Então, não seria nenhuma pergunta, acho que seria mais um conselho. Que conselho você daria para essa moçada que está aí com mais de 30 anos, está aí na casa dos 40 anos, que às vezes se sente incompetente, que às vezes se sente, como é que eu posso dizer? Sabe, às vezes no tempo. Parado no tempo. Tinha vontade de fazer algo enquanto era jovem, e o tempo foi passando, hoje se sente... Frustrado. Frustrado, essa é a palavra, se sente frustrado. Né? Qual conselho você daria para essas pessoas que teve um sonho no passado, quis se formar em tal ciência e não conseguiu fazer, e hoje mãe, pai de família, de repente poderia estar retomando isso? Que conselho você daria a esse pessoal? Faça! Porque enquanto a gente está vivo, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, se aquilo vai virar oportunidade ou não no futuro, a gente não sabe, mas faz parte do preparo para a vida, sem contar o prazer pessoal de você estar estudando alguma coisa que você realmente gosta, porque por vezes a vida te leva para um trabalho que você não goste, porque se você fez e se dedicou, mas não era aquilo que você sonhava lá quando você era criança. Tem aqueles sonhos de quando você é criança. O que você quer ser? Quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser mamãe de nenê, eu queria ser, graças a Deus, realizei. Eu queria ser professora, hoje eu estou quase realizando, mas estou aqui trabalhando na área educacional. Então, veja, e a área administrativa caiu ali na minha mão e eu acabei agarrando e fazendo com muito empenho, mas não era aquilo que eu tinha me programado para fazer nos meus sonhos, nos meus desejos. Então, eu tinha ali uma frustração, algo que eu queria ter feito e não tinha. Uhum. Então, quando me vi nessa oportunidade, e quem me deu o gancho de falar, vamos, foi minha filha, a Bia, e assim, eu só tenho coisas boas para falar, experiências boas que tive, as pessoas que eu conheci após,
os conhecimentos que eu tive, nossa, vou ter que abrir um parênteses de uma professora fantástica que eu conheci várias, tá? Todas maravilhosas, mas Albertina é puro coração, assim, você vê que ainda existem pessoas com esse empenho, com essa vontade. A Beatriz, que esteve aqui, que tem um trabalho incrível com o EJA, a professora que teve de Libras também, a Maria Ângela, maravilhosa, assim, aquele amor, aquele empenho, Então, você conhecer pessoas que estão na área da educação e que tem esse amor, essa vontade, essa garra, então é maravilhoso. Então, quando você se aprofunda, quando você pega aquilo que você gosta e você se aprofunda e você vê que tem pessoas ainda que valem a pena, sabe, no mundo, você se sente útil, você se sente produtivo. Então é maravilhoso. São espelhos que essas pessoas podem ter a oportunidade de conhecer ainda, né? Que ainda estão nativas, esses espelhos. Sim, que você acabou de citar, né? Exatamente. E elas, no caso, eu conheci na universidade, mas elas estão aí na sociedade. Porque a Maria Ângela, em específico, acho que teve o podcast que foi falado dela aqui, ela tem uma associação que é específica, sim, que cuida e ajuda as pessoas que têm as deficiências, enfim, com um grande foco nos surdos, né? Uhum. E maravilhoso. Então, assim, façam, assim, nos procurem, porque às vezes a desculpa, eu não tenho tempo, gente. Como eu disse, a pandemia, enfim, mostrou que a gente consegue fazer muita coisa de casa. Numa ensino à distância, se você se dedicar 1, 2 horas por dia, é o suficiente, porque o resto, gente, é deslocamento, o resto é falatório. Então, assim, se você se dedica aos estudos umas 2 horas por dia, você consegue. E você vai se aprofundar, sim. Tudo depende unicamente das suas escolhas. E o melhor, né? No conforto do lar. Exatamente. Então é possível ser melhor do que ontem, né? E assim, sim, sucessivamente, certeza. né? Com então certeza. A gente tem que ter essa busca diária aí pelo conhecimento, por ser melhor do que si próprio, né? Exatamente. A gente não precisa ser melhor do que ninguém. A gente sendo melhor do que a gente era antes, acho que já é o suficiente. Ser melhor do que ontem. É isso aí. Bom, foi um prazer muito grande te receber aqui, Dani. Também. Infelizmente já está acabando, né? Foi rapidinho, quando o assunto é bom, né? Passa voando. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, convidasse as pessoas que queiram conhecer o Centro Educacional Evolução, aonde fica o endereço. Nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, nós vamos deixar aí o site, nós vamos deixar o Instagram, você que queira conhecer, a Dani vai falar um pouquinho, né? Como que faz para vir até presencialmente, também é possível, né? Sim, possível. A semana inteira nós temos aqui as meninas à disposição. Fica aqui no Jardim Europa, não sei se na Rua Bulgária, número 72, tá? Pelo telefone, posso falar o número? Sim. Vocês podem ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp, as meninas também estão aqui à disposição todos os dias. É o 15-991-39-3279, tá? E quem me conhece pode chamar no particular também, que dou atendimento, dou atenção para todo mundo. Quem quiser falar comigo também estou à disposição. E é isso, eu acho que assim, todo mundo que quiser vir para conhecer, para evoluir, enfim, para conhecer as opções, o que eu posso fazer para melhorar, empresas que queiram fazer parcerias para oferecer para os seus colaboradores, porque eu acho que é uma necessidade, né, como a gente diz, eles vão se sentir valorizados, então as empresas também vão receber esse feedback positivo dos seus colaboradores, que obviamente vão se tornar mais produtivos também. Então, assim, eu acho que todo mundo só tem a ganhar com a educação. Com certeza. E também, eu estive pensando aqui, Dani, aquele professor que ele já está em sala de aula, mas ele está se sentindo para trás. Ah, né? Sim. Inclusive, quem são os concursados sabem disso, né? Existem as pós-graduações que são necessárias no currículo deles, né? E, inclusive, pode virar dinheirinho no final do mês, porque quando o professor... Hoje existem algumas métricas, não posso falar por todas as cidades, mas em Sorocaba eu sei que sim, tem.
os professores têm que se manter atualizados. Então, eles têm que, sim, apresentar pós-graduações, enfim, mestrados, tudo que eles fazem academicamente, extensão e tudo mais, tudo que fizer academicamente e apresentado no RH dos departamentos, vira crédito em salário, ou seja, eles têm uma remuneração a mais por isso. Um incentivo, né? Um incentivo para se manter atualizado, porque é uma necessidade. E isso eu acho muito interessante, as prefeituras e os estados que fazem para que os seus professores estejam atualizados no mercado. E nós estamos preparados para receber esses professores, Exatamente. caso eles queiram fazer uma graduação aí Ou uma com pós, né? Pós com 4 meses, né? Pós de 4 meses, né? De acordo com a área. É só nos procurar. Sim, exatamente. A gente tem uma gama de oportunidades para todos os públicos, né? Então, desde os já graduados, os não graduados, os jovens, enfim, as crianças. Nós estamos aqui à São mais de disposição. 1.000 cursos entre graduação, pós-graduação, extensivos, MBA, são mais de 1.000 cursos. Né, para todos os gostos. Exatamente. Muito legal. Dani, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Então, você que se interessou e queira conhecer mais sobre o Centro Educacional Evolução, venha nos conhecer. Então, mais uma vez aqui, vai estar todas as nossas redes, vai estar o nosso site, todas as formas de nos encontrar, tá? E também quero te agradecer, você que esteve conosco até esse momento aqui, acompanhando, ouvindo aí dicas valiosíssimas, o pessoal que esteve aqui conosco, o João, a Alice, e aproveita, pessoal, para se inscrever, deixar aí também o seu comentário, você que estuda com a gente, também deixar aí o sininho de notificações ativado, tá bom? E até uma próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Obrigada.